5. A pregação de Estevão. Parte A. Saulo e Sadoc entraram na igreja humilde de Jerusalém, notando a massa compacta de pobres e miseráveis que ali se aglomeravam com um raio de esperança nos olhos tristes. O pavilhão singelo, construído à custa de tantos sacrifícios, não passava de grande telheiro revestido de paredes frágeis, carente de todo e qualquer conforto. Tiago, Pedro e João surpreenderam-se singularmente com a presença do jovem doutor da lei, que se popularizara na cidade pela sua oratória veemente e pelo acurado conhecimento das Escrituras. Os generosos galileus ofereceram-lhe o banco mais confortável. Ele aceitou as gentilezas que lhe dispensavam, sorrindo com indisfarçável ironia de tudo que ali se deparava. Intimamente, considerava que o próprio Sadoc fora vítima de falsas apreciações. Que podiam fazer aqueles homens ignorantes, irmanados a outros já envelhecidos, valitudinários e doentes? Que podiam significar de perigoso para a lei de Israel aquelas crianças ao abandono, aquelas mulheres semimortas, em cujo coração pareciam aniquiladas todas as esperanças? Experimentava grande mal-estar defrontando tantos rostos que a lepra havia devastado, que as úlceras malignas haviam desfigurado impiedosamente. Aqui um velhote com chagas purulentas, envolvidas em panos fétidos. Além, um aleijado mal coberto de molambos, ao lado de órfãos andrajosos que se acomodavam com humildade. O conhecido doutor da lei notou a presença de várias pessoas que lhe acompanhavam a palavra na interpretação dos textos de Moisés na sinagoga dos Cilícios. Outras que seguiam de perto as suas atividades no Sinédrio, onde a sua inteligência era tida como penhor de esperança racial. Pelo olhar, compreendeu que esses amigos ali estavam igualmente pela primeira vez. Sua visita ao templo ignorado dos galileus sem nome atraíra muitos afeiçoados do farisaísmo dominante, ansiosos pelos serviços eventuais que pudessem destacá-los e recomendá-los às autoridades mais importantes. Saulo concluiu que aquela fração do auditório fazia ato de presença e de solidariedade em qualquer providência que houvesse de tomar. Pareceu-lhe natural e lógica aquela atitude, conveniente aos fins a que se propunha. Não se contavam fatos incríveis operados pelos adeptos do caminho? Não seriam grosseiras e escandalosas mistificações? Quem diria que tudo aquilo não fosse o produto ignóbil de bruxarias e sortilégios condenáveis? Na hipótese de lhe identificar qualquer finalidade desonesta, podia contar, mesmo ali, com um grande número de correligionários, dispostos a defender o rigoroso cumprimento da lei, custasse-lhes embora os mais pesados sacrifícios. Notando um que outro quadro menos grato ao seu olhar acostumado aos ambientes de luxo, evitava fixar os aleijados e doentes que se acotovelavam no recinto, chamando a atenção de Sadoc com observações irônicas e pitorescas. Quando o vasto recinto, desnudo de ornatos e símbolos de qualquer natureza, de todo se encheu, um jovem permeou as filas extensas, ladeado de Pedro e João, galgando os três um estrado quase natural, formado de pedras superpostas. Estevão, é Estevão! Vozes abafadas inculcavam o pregador, enquanto seus admiradores mais fervorosos apontavam para ele com um jubiloso sorriso. Inesperado silêncio mantinha todas as frontes
em singulares expectativas. O moço, magro e pálido, em cuja assistência os mais infelizes julgavam encontrar um desdobramento do amor do Cristo, orou em voz alta, suplicando para si e para a Assembleia a inspiração do Todo-Poderoso. Em seguida, abriu um livro em forma de rolo e leu uma passagem das anotações de Mateus. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Estevão ergueu os olhos serenos e fulgurantes e, sem se perturbar com a presença de Saulo e dos seus numerosos amigos, começou a falar mais ou menos nesses termos, com voz clara e vibrante. Meus caros, eis que chegados são os tempos em que o pastor vem reunir as ovelhas em torno do seu zelo sem limites. Éramos escravos das imposições pelos raciocínios, mas hoje somos livres pelo Evangelho do Cristo Jesus. Nossa raça guardou de épocas imemoriais a luz do tabernáculo e Deus enviou seu Filho sem mácula. Onde estão em Israel os que ainda não ouviram a mensagem da Boa Nova? Onde os que ainda não se felicitaram com as alegrias da nova fé? Deus enviou sua resposta divina aos nossos anseios milenares. A revelação dos céus aclara os nossos caminhos. Consoante as promessas da profecia de todos quantos choram e sofreram por amor ao Eterno, o emissário divino veio até o antro de nossas dores amargas e justas para iluminar a noite de nossas almas impenitentes, para que se nos desdobrassem os horizontes da redenção. O Messias atendeu aos problemas angustiosos da criatura humana, com a solução do amor que redime todos os seres e purifica todos os pecados. Mestre do trabalho e da perfeita alegria da vida, suas bênçãos representam nossa herança. Moisés foi a porta, o Cristo é a chave. Com a coroa do martírio, adquiriu para nós outros a láurea imortal da salvação. Éramos cativos do erro, mas seu sangue nos libertou. Na vida e na morte, nas alegrias de Canaã, como nas angústias do Calvário, pelo que fez e por tudo que deixou de fazer em sua gloriosa passagem pela terra. Ele é o Filho de Deus iluminando o caminho. Acima de todas as cogitações humanas, fora de todos os atritos das ambições terrestres, seu reino de paz e luz esplende na consciência das almas redimidas. Ó Israel, tu que esperaste por tantos séculos, tuas angústias e dolorosas experiências não foram vãs. Quando outros povos se debatiam nos interesses inferiores, cercando os falsos ídolos de falsa adoração e promovendo, simultaneamente, as guerras de extermínio com requintes de perversidade, tu, Israel, esperaste o Deus justo. Carregaste os grilhões da impiedade humana na desolação e no deserto. Convertestes em cânticos de esperanças as ignomínias do cativeiro. Sofreste o opróbrio do poderoso da terra. Viste os teus varões e as tuas mulheres, os teus jovens e as tuas crianças exterminados sob o guante das perseguições. Mas nunca descreste da justiça dos céus. Como o salmista, afirmaste com teu heroísmo que o amor e a misericórdia vibram em todos os teus dias.
Choraste no caminho longo dos séculos com as tuas amarguras e feridas. Como Jó, viveste da tua fé, subjugada pelas algemas do mundo. Mas já recebeste o sagrado depósito de Jeová, o Deus único. Ó esperanças eternas de Jerusalém, cantai de júbilo, regozijai-vos, embora não tivéssemos sido fiéis inteiramente à compreensão, por conduzir o Cordeiro amado aos braços da cruz. Suas chagas, todavia, nos compararam para o céu com o alto preço do sacrifício supremo. Isaías o contemplou, vergado ao peso de nossas iniquidades, florescendo na aridez dos nossos corações, qual flor do céu num solo adusto, mas revelou também que, desde a hora da sua extrema renúncia, na morte infamante, a sagrada causa divina prosperaria para sempre em suas mãos. Amados, onde andarão aquelas ovelhas que não souberam ou não puderam esperar? Procuremo-las para o Cristo, como dracmas perdidas do seu desvelado amor. Anunciemos a todos os desesperançados as glórias e os júbilos do teu reino de paz e de amor imortal. A lei nos retinha no espírito de nação, sem conseguir apagar de nossa alma o desejo humano de supremacia na terra. Muitos de nossa raça hão esperado um príncipe dominador, que penetrasse em triunfo a cidade santa com os troféus sangrentos de uma batalha de ruína e morte, que nos fizesse empunhar um cetro odioso de força e tirania. Mas o Cristo nos libertou para sempre. Filho de Deus e emissário da sua glória, seu maior mandamento confirma Moisés, quando recomenda o amor a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração e entendimento, acrescentando no mais formoso decreto divino que nos amemos uns aos outros como ele próprio nos amou. Seu reino é o da consciência reta, do coração purificado ao serviço de Deus. Suas portas constituem um maravilhoso caminho da redenção espiritual, aberta de par em par aos filhos de todas as nações. Seus discípulos amados virão de todos os quadrantes. Fora de suas luzes haverá sempre tempestade para o viajor vacilante da terra, que, sem o Cristo, cairá vencido nas batalhas infrutuosas e destruidoras das melhores energias do coração. Somente o seu Evangelho confere paz e liberdade. É o tesouro do mundo. Em sua glória sublime, os justos encontrarão a coroa de triunfo, os infortunados, o consolo, os tristes, a fortaleza do bom ânimo, os pecadores, a senda redentora dos resgates misericordiosos. É verdade que o não havíamos compreendido. No grande testemunho, os homens não entenderam sua divina humildade e os mais afeiçoados o abandonaram. Suas chagas clamaram pela nossa indiferença criminosa. Ninguém poderá eximir-se dessa culpa, visto sermos todos herdeiros das suas dádivas celestiais. Onde todos gozam do benefício, ninguém pode fugir à responsabilidade. Esta a razão por que respondemos pelo crime do Calvário. Mas suas feridas foram a nossa luz, seus martírios o mais ardente apelo de amor, seu exemplo o roteiro aberto para o bem sublime e imortal. Vinde, pois, comungar conosco à mesa do banquete divino. Não mais as festas do pão putrescível,
mas o eterno alimento da alegria e da vida. Não mais o vinho que fermenta, mas o néctar confortante da alma, diluído nos perfumes do amor imortal. O Cristo é a substância da nossa liberdade. Dia virá em que o seu reino abrangerá os filhos do Oriente e do Ocidente, num amplexo de fraternidade e de luz. Então, compreenderemos que o Evangelho é a resposta de Deus aos nossos apelos em face da lei de Moisés. A lei é humana, o Evangelho é divino. Moisés é o condutor, o Cristo, o Salvador. Os profetas foram mordomos fiéis. Jesus, porém, é o Senhor da vinha. Com a lei éramos servos, com o Evangelho somos filhos livres de um Pai amoroso e justo. Nesse interim, Estevão sustou a palavra que lhe fluía harmoniosa e vibrante dos lábios, inspiradas nos mais puros sentimentos. Os ouvintes, de todos os matizes, não conseguiram ocultar o assombro ante os seus conceitos de vigorosas revelações. A multidão embevecera-se com os princípios expostos. Os mendigos, ali aglomerados, endereçavam ao pregador um sorriso de aprovação bem significativo de jubilosas esperanças. João fixava nele os olhos enternecidos, identificando mais uma vez no seu verbo ardente a mensagem evangélica interpretada por um discípulo dileto do Mestre inesquecível, nunca ausente dos que se reúnem em seu nome. Saulo de Tarso, emotivo por temperamento, fundia-se na onda de admiração geral, mas, altamente surpreendido, verificou a diferença entre a lei e o evangelho anunciado por aqueles homens estranhos, que a sua mentalidade não podia compreender. Analisou de relance o perigo que os novos ensinos acarretavam para o judaísmo dominante. Revoltara-se com a prédica ouvida, nada obstante a sua ressonância de misteriosa beleza. Ao seu raciocínio, impunha-se eliminar a confusão que se esboçava a propósito de Moisés. A lei era uma e única. Aquele Cristo que culminou na derrota entre dois ladrões surgia a seus olhos como um mistificador indigno de qualquer consideração. A vitória de Estevão na consciência popular, qual a verificava naquele instante, causava-lhe indignação. Aqueles galileus poderiam ser piedosos, mas não deixavam de ser criminosos pela subversão dos princípios invioláveis da raça. O orador preparava-se para retomar a palavra, momentaneamente interrompida e aguardada com expectação de júbilo geral, quando o jovem doutor se levantou ousadamente e exclamou, quase colérico, frisando os conceitos com evidente ironia. Piedosos galileus, qual o senso de vossas doutrinas estranhas e absurdas? Como ousais proclamar a falsa supremacia de um nazareno obscuro sobre Moisés na própria Jerusalém em que se decidem os destinos das tribos de Israel invencível? Quem era esse Cristo? Não foi um simples carpinteiro? Ao orgulhoso em torno da inesperada apóstrofe, houve no ambiente tal ou qual retraimento de temor. Mas, dos desvalidos da sorte, para quem a mensagem do Cristo era o alimento supremo, partiu para Estevão um olhar de defesa e jubiloso entusiasmo. Os apóstolos da Galileia não conseguiam dissimular seu receio. Tiago estava lívido.
Os amigos de Saulo notaram-lhe a máscara escarninha. O pregador também empalidecera, mas revelava no olhar resoluto o mesmo traço de imperturbável serenidade. Fitando o doutor da lei, o primeiro homem da cidade que se atrevera a perturbar o esforço generoso do evangelismo, sem trair a seiva de amor que lhe transbordava do coração, fez ver a Saulo sinceridade das suas palavras e nobreza dos seus pensamentos. E antes que os companheiros voltassem a si da surpresa que os assomara, com admirável presença de espírito, indiferente à impressão do temor coletivo, obtemperou. Ainda bem que o Messias fora carpinteiro, porque, nesse caso, a humanidade já não ficaria sem abrigo. Ele era, de fato, o abrigo da paz e da esperança. Nunca mais andaremos ao léu das tempestades, nem na esteira dos raciocínios quiméricos de quantos vivem pelo cálculo, sem a claridade do sentimento. A resposta concisa, desassombrada, desconcertou o futuro rabino, habituado a triunfar nas esferas mais cultas, em todas as justas da palavra. Enérgico, ruborizado, evidenciando cólera profunda, mordeu os lábios num gesto que lhe era peculiar e acrescentou com voz dominadora. Aonde iremos com semelhantes excessos de interpretação a respeito de um mistificador vulgar que o Sinédrio puniu com a flagelação e a morte? Que dizer de um Salvador que não conseguiu salvar-se a si mesmo? Emissário revestido de celestes poderes, como não evitou a humilhação da sentença infamante? O Deus dos exércitos que sequestrou a nação privilegiada ao cativeiro, que a guiou através do deserto, abrindo-lhe a passagem do mar, que lhe saciou a fome com o maná divino e por amor transformou a rocha impassível em fonte de água viva, não teria meios outros de assinalar o seu enviado senão com uma cruz de martírio entre malfeitores comuns? Tendes nessa casa a glória do Senhor Supremo assim barateada? Todos os doutores do templo conhecem a história do impostor que celebrizais com simplicidade da vossa ignorância. Não vacilais em rebaixar nossos próprios valores, apresentando um Messias dilacerado e sangrento sob os apupos do povo? Lançais vergonha sobre Israel e desejais fundar um novo reino? Seria justo dardes a conhecer inteiramente a nós outros o móvel das vossas fábulas piedosas. Estabelecida uma pausa na sua objurgatória, o orador voltou a falar com dignidade. Amigo, bem se dizia que o Mestre chegaria ao mundo para a confusão de muitos em Israel. Toda a história edificante do nosso povo é um documento da revelação de Deus. No entanto, não vedes nos efeitos maravilhosos com que a providência guiou as tribos hebreias no passado a manifestação do carinho extremo de um pai desejoso de construir o futuro espiritual de crianças queridas do seu coração? Com o correr do tempo, observamos que a mentalidade infantil enseja mais vastos princípios educativos. O que ontem era carinho é hoje energia oriunda das grandes expressões amorosas da alma. O que ontem era bonança e verdor para a nutrição da sublime esperança, hoje pode ser tempestade para dar segurança e resistência. Antigamente, éramos meninos até no trato com a revelação. Agora, porém, os varões e as mulheres de Israel atingiram a condição de adulto no conhecimento. O Filho de Deus trouxe a luz da verdade aos homens, ensinando-lhes a misteriosa beleza da vida com o seu engrandecimento pela renúncia. Sua glória
resumiu-se em amar-nos como Deus nos ama. Por essa mesma razão, ele ainda não foi compreendido. Acaso poderíamos aguardar um Salvador de acordo com os nossos propósitos inferiores? Os profetas afirmam que as estradas de Deus podem não ser os caminhos que desejamos e que os seus pensamentos nem sempre se poderão harmonizar com os nossos. Que dizermos de um Messias que empunhasse o cetro no mundo, disputando com os príncipes da iniquidade um galardão de triunfos sangrentos? Porventura a terra já não estará farta de batalhas e cadáveres? Perguntemos a um general romano quanto lhe custou o domínio da aldeia mais obscura. Consultemos a lista negra dos triunfadores, segundo as nossas ideias errôneas da vida. Israel jamais poderia esperar um Messias a exibir-se num carro de glórias magnificentes do plano material, suscetível de tombar no primeiro resvaladouro do caminho. Essas expressões transitórias pertencem ao cenário efêmero, no qual a púrpura mais fulgurante volta ao pó. Ao contrário de todos os que pretenderam ensinar a virtude, repousando na satisfação dos próprios sentidos, Jesus executou sua tarefa entre os mais simples ou mais desventurados, em que muitas vezes se encontram as manifestações do Pai, que educa por meio da esperança insatisfeita e das dores que trabalham do berço ao túmulo, a existência humana. O Cristo edificou entre nós seu reino de amor e paz, sobre alicerces divinos. Sua exemplificação está projetada na alma humana como luz eterna. Quem de nós, então, compreendendo tudo isso, poderá identificar o emissário de Deus, um príncipe belicoso? Não. O Evangelho é amor em sua expressão mais sublime. O Mestre deixou-se imolar, transmitindo-nos o exemplo da redenção pelo amor mais puro. Pastor do imenso rebanho, ele não quer que se perca uma só de suas ovelhas bem-amadas, nem determina a morte do pecador. O Cristo é vida, e a salvação que nos trouxe está na sagrada oportunidade da nossa elevação como filhos de Deus, exercendo os seus gloriosos ensinamentos. Depois de uma pausa, o doutor da lei já se erguia para revidar quando Estevão continuou. Agora, irmãos, peço vênia para concluir minhas palavras. Se não vos falei como desejáveis, falei como o Evangelho nos aconselha, arguindo a mim próprio na íntima condenação de meus grandes defeitos, que a bênção do Cristo seja com todos vós. Antes que pudesse abandonar a tribuna para confundir-se com a multidão, o futuro rabino levantou-se de chofre e observou enraivecido. Exijo a continuação da arenga, que o pregador espere, pois não terminei o que preciso dizer. Estevão replicou serenamente. Não poderei discutir. Por quê? Perguntou Saulo irritadíssimo. Estás intimado a prosseguir. Amigo, elucidou o interpelado calmamente. O Cristo aconselhou que devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se tendes alguma acusação legal contra mim, exponde-a sem receio e vos obedecerei. Mas, no que pertence a Deus, só a Ele compete-me arguir. Tão alto espírito de resolução e serenidade quase desconcertou o doutor do Sinédrio, compreendendo, porém,
que a impulsividade somente poderia prejudicar-lhe a clareza do pensamento, acrescentou mais calmo, apesar do tom imperioso que deixava transparecer toda a sua energia. Mas eu preciso elucidar os erros desta casa. Necessito perguntar e a vez de responder-me. No tocante ao Evangelho, replicou Estevão, já vos ofereci os elementos que podia dispor, esclarecendo o que tenho ao meu alcance. Quanto ao mais, este templo humilde é construção de fé e não de justas casuísticas. Jesus teve a preocupação de recomendar a seus discípulos que fugissem do fermento das discussões e das discórdias. Eis porque não será lícito perdermos tempo em contendas inúteis, quando o trabalho do Cristo reclama o nosso esforço. Sempre o Cristo, sempre o impostor, travejou Saulo carrancudo. Minha autoridade é insultada pelo vosso fanatismo neste recinto de miséria e de ignorância. Mistificadores, rejeitais as possibilidades de esclarecimento que vos ofereço. Galileus incultos, não quereis considerar o meu nobre cartel de desafio. Saberei vingar a lei de Moisés, da qual se tripudia. Recusais a intimativa, mas não podereis fugir ao meu desforço. Aprendereis a amar a verdade e a honrar Jerusalém, renunciando ao Nazareno insolente, que pagou na cruz os criminosos desvarios. Recorrerei ao Sinédrio para vos julgar e punir. O Sinédrio tem autoridade para desfazer vossas condenáveis alucinações. Assim concluindo, parecia possesso de fúria. Mas nem assim logrou perturbar o pregador, que lhe respondeu de ânimo sereno. Amigo, o Sinédrio tem 1000 meios de me fazer chorar, mas não lhe reconheço poderes para obrigar-me a renunciar ao amor de Jesus Cristo. Dito isso, desceu da tribuna com a mesma humildade que sem se deixar empolgar pelo gesto de aprovação que lhe endereçavam os filhos do infortúnio, que ali o ouviam como a um defensor de sagradas esperanças.